Então, quando eu oro, as escamas dos meus olhos caem. Olá, graça e paz, que o Eterno abençoe as nossas vidas com toda a sorte de bênção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E quando orarem. E quando orarem. E eu quero falar sobre o que acontece quando a gente ora. Primeiro passo: o que acontece quando eu oro? As escamas dos meus olhos caem. Quando eu oro, as escamas dos meus olhos caem. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 18, fala de um episódio que aconteceu com o nosso irmão Saulo, o perseguidor da igreja. Saulo recebeu uma carta dos sacerdotes para ir a Damasco prender os discípulos de Jesus. E no caminho, Paulo foi acometido de uma grande luz, uma luz que brilhou tão forte, uma voz que soou como voz de muitas águas, e ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, Saulo ficou cego, não pôde mais enxergar. Porque todo aquele que está afastado de Cristo, dessa realidade que há nas Escrituras, não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Então Saulo ficou cego, foi para uma cidadezinha ali perto e a palavra diz que ele começou a orar e a jejuar. Ficou 3 dias em oração e em jejum. E o Senhor falou com um discípulo dele chamado Ananias e pediu que Ananias fosse lá ministrar sobre a vida de Paulo. Saulo. E Ananias foi, ministrou sobre a vida de Saulo. E a partir do momento que Ananias chegou lá e que ministrou na vida dele, diz a palavra que as escamas caíram dos olhos de Saulo e ele começou a ver. Então, quando eu oro, as escamas dos meus olhos caem. As escamas dos olhos caíram de Saulo. Ele estava 3 dias em oração, ele estava 3 dias em jejum e as escamas caíram e ele pôde ver. Aleluia. O que acontece quando eu oro? O que acontece quando eu oro? Quando eu oro, as cadeias da minha vida são quebradas. E isso a gente pode ver em Atos, capítulo 16, versículo 26, quando esse Saulo, que não mais Saulo, agora Paulo, estava em uma cidade ministrando o evangelho, e aí, por estar ministrando o evangelho, ele foi preso, foi para a cadeia, e chegando na cadeia, em vez de Paulo ficar murmurando: Deus, eu sou teu servo, eu larguei a minha vida para ministrar a tua palavra, como é que agora eu estou passando por isso? Deus, olhe para mim. Como nós, alguns de nós, têm o costume de fazer, né? Pois é, Paulo não. Paulo diz às Escrituras que quando deu meia-noite, ele estava orando e louvando a Deus com seu companheiro Silas. E a palavra diz que houve um terremoto naquele lugar e as cadeias se abriram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As cadeias se quebraram. As cadeias foram quebradas. Então, quando eu oro, as escamas dos meus olhos caem. Quando eu oro, as cadeias são quebradas na minha vida. Quando eu oro, aleluia, sabe o que acontece? Eu recebo um renovo na mente. Glória a Deus, está lá em Romanos 12, versículo 2, que diz que renovai a vossa mente. Então, quando eu oro, eu recebo um renovo. Olha só o processo que acontece na nossa vida quando nós oramos. A minha mente é renovada. O meu entendimento muda, a minha compreensão muda. Eu já tive os olhos abertos, eu já tive cadeias quebradas e agora a minha mente
ela passa por um renovo. Aleluia. É isso que acontece quando eu oro. Quando eu oro, eu me aproximo de Deus. Está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. E o princípio diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então, quando eu oro, eu vou passando por processos na minha vida. A cada oração, a cada momento de oração, eu vou entrando em uma dimensão diferente. Quando eu oro, eu vivo santificação. E aí, no livro de João, capítulo 17, versículo 19, a oração de Jesus diz assim, que ele pede que, Senhor, assim como eu estou santificado, eu vou santificar eles também. Glória a Deus, olha que coisa linda. Quando eu oro, é isso que acontece. Em Hebreus 12, 14, diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, quando eu oro, eu passo por um processo na minha vida, e não só na minha vida espiritual, a minha vida em si muda. Toda a minha vida muda. Quando eu oro, os meus olhos são abertos. Quando eu oro, cadeias na minha vida são quebradas. Quando eu oro, a minha mente vive uma libertação. Quando eu oro, eu me aproximo de Deus. Quando eu oro, eu vivo santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida mais e mais. Que essa palavra encha os nossos corações. Beijo.